experiências religiosas propriamente ditas, elas formam as culturas, elas permitem que nós, através dessas experiências religiosas, que façamos as nossas escolhas. Escolhas essas tidas como verdadeiras, como absoluta, para algumas religiões, porque cada cultura ela depende muito dessa forma de agir, dessa forma de pensar de um povo, certo? Então, essa experiência religiosa, ela parte desse princípio, né? Parte desse princípio, que é através do pressuposto de que, através das escolhas de crenças em um ser todo-poderoso, em um ser celeste, é que formamos as culturas para seguir aquilo que é certo e que é errado, certo? Aí a gente tem um detalhe, mas para quem não tem nenhum credo religioso, para quem não tem nenhuma denominação religiosa que siga, né? Para quem não tem, parte do princípio de crença na ciência. O espaço dessas experiências religiosas não exclui a ciência, mas a experiência religiosa é você passar por esse crivo dessa experiência para você ter uma propriedade de fazer as suas escolhas, elas, no que diz respeito a suas fé e os seus segmentos culturais. Carlos, quer falar, Carlos? Eu esqueci de baixar o negócio. Então, tem um texto aí, certo? Tem um texto aí, norteador, que nós começamos a tratar, que diz o seguinte... Reginaldo, a página do site não é 302, não. E 6. 306. Está no chat. Ah, tá. 306. Perdão. Pronto. 308 fica no computador. No pronto. Pode ser também. 308 e 306. Mas aí vocês vão pelo capítulo 13, certo? Pelo capítulo 13. Quando Deus toca flauta, de Paulo Claudel, que diz o seguinte: quem tirará do coração da ovelha o desejo da Eva, da erva fresca? Quem tirará do coração dos anciões o desejo de Deus? Quem tirará do coração dos jovens esse outro desejo, que não é o desejo de riqueza? Qual desejo? O desejo do horizonte. E do que te traz, e do que há por trás do horizonte? Quando Deus toca a flauta, não há cercado que possa reter o rebanho. Quando Deus toca a flauta, não há barreira que possa reter o coração de carne. Quando Deus toca a flauta, as montanhas se põem a dançar. Então, esse texto, né, quando Deus toca a flauta, ele quer dizer da grande importância que tem a questão de Deus com a experiência humana, né? Então, Deus como um ser extraterrestre, né? Podemos dizer que Deus é um ser extraterrestre, porque ele não faz parte do contexto físico, mas ele propõe a cada um de nós uma experiência de que nós necessitamos de estar próximo a Deus, né? Como um desejo de se alimentar, como um desejo de viver, por exemplo. Uma das maiores dúvidas na filosofia é de onde vim e para onde vou, certo? De onde vim e para onde vou. Aparentemente, com uma visão, mais prática, podemos dizer que essa forma de voo, algumas regiões tentam responder. Busca pela ação, a busca pela vida eterna, a busca pela reencarnação, por exemplo, em algumas crenças religiosas, por assim dizer. Então, essas criações culturais que partem a partir de uma experiência religiosa. E aí eu vou dizer
que essa experiência religiosa ela é importante, porque eu preciso ter uma experiência religiosa, eu preciso conhecer e experimentar para eu ter uma resposta e aí eu começar a quebrar os preconceitos, certo? Eu preciso conhecer outras religiões que não são aquelas que os meus pais sempre me apresentaram, mas são novas religiões, novas culturas. Eu preciso ter essas experiências para quebrar, de certa forma, o preconceito. Continuando, diz o seguinte: uma das fontes de sentido se apresenta ao ser humano é a experiência religiosa. Justamente por ser uma fonte de sentido, a experiência religiosa atrai a atenção da reflexão filosófica. Uma vez que a filosofia se interessa por analisar tudo que o ser humano vivencia. Os mitos, né? Os mitos são realmente exemplos, né? São exemplos de experiências religiosas que não se tinham ainda uma visão cristã ou cristocêntrica, né? Era mais uma visão cosmológica do cosmos, de tudo o que existia, da criação do mundo, com uma outra visão mitológica, né? E hoje a filosofia ela quer buscar na religião, ela está unida à religião para quê? Para buscar elementos de análise, né? Eu vou agora, através da filosofia, analisar as religiões. E o que é isso? É a minha experiência religiosa. O poema em prosa, que abre o capítulo, pode ser tomado como ponta, né? Como ponto de partida de nossa análise. Pois quem o escreve revela aquilo que parece ser o núcleo da existência religiosa. E esse núcleo da existência religiosa é Deus. Então, se não é Deus, o centro de suas atenções, o centro de suas representações, o centro dos seus horizontes, então é uma outra forma de análise da vida dos seres humanos, certo? Então, essas formas de vivenciar, né, de vivência dos seres humanos, nessa prática de experimentar um ser sobrenatural, um ser capaz de me ajudar, capaz de me defender, que pode ser Deus ou não. Aí tem outras crenças também que não defendem a questão de Deus, mas acredita que há um núcleo, né? Há uma centralidade. Independente de crermos ou não em Deus. Tá vendo? O texto continua lá na página, para mim é na página 307. Não sei para quem está com o livro virtual qual é a página. Independente de crermos ou não, podemos deixar-nos tocar pela beleza do poema. Ouvi-los filosoficamente, ele fala diretamente ao coração dos leitores, pois menciona temas de interesses vital, o desejo, o horizonte da vida e o que talvez está por trás do horizonte. Qual o meu horizonte? Qual o meu núcleo? Qual o meu desejo? Né? O desejo de salvação, talvez não só seja o desejo de riqueza, mas os desejos que limitam o homem, e que esses desejos, nas experiências religiosas, eles estão acima da presença do ser físico, né? Estão além disso. Então, eu preciso de um sol, né? Como tem aquela música que diz assim, eu estou em busca de um girassol, ou seja, eu estou em busca de algo que me atraia. E essa forma de atração, na experiência religiosa, na maioria das vezes, é Deus. Né? Eu queria que alguém pudesse continuando aí o desejo no segundo parágrafo. Pode. Espera aí, deixa eu só achar aqui. O desejo, né? Isso. Cadê? Aqui. O desejo, tal como descrito no poema, é o que põe o ser humano em movimento.
assim como a ovelha busca a erva fresca que a alimenta. O horizonte é a direção para onde se volta o olhar humano. Ele representa as possibilidades que se abrem a cada pessoa. Por sua vez, pensar no que pode estar por trás do horizonte significa perguntar por que o horizonte é desta ou daquela maneira. Significa também perguntar se não podemos interferir ou construir nosso próprio horizonte. Como diz o poema, ver no horizonte o desejo de riqueza leva a refletir que a riqueza é realmente o único horizonte da vida humana ou se é possível além dela. Ir além Aí eu dela. tô, sim, aí eu tô falando aqui, aí a gente vai buscar aqui algumas palavras-chave, né? Já começa aí algumas dicas importantes para quando você for ler um texto grande, principalmente na área de humanas, é que você deve se concentrar em algumas palavras-chave. Vamos lá. Tratando desses horizontes, eu tenho as possibilidades, né? Essas possibilidades, ela pode ser interferidas e pode ser construídas. Vamos lá. Como é que acontece uma interferência? Como é que acontece uma interferência na minha vida? Né? Essa interferência da minha vida num pré-requisito experiência religiosa quer dizer que em algum momento, eu fui buscar aquilo que eu queria através da minha fé. Eu fui interferente, certo? Eu fui interferente. Só que muitas vezes eu posso acreditar, e é um direito meu acreditar, nosso de acreditar, que essas interferências ela contribuem para uma construção de uma vida nova e de novas possibilidades. Ou seja, você colher aquilo que você plantou. Né? A busca a busca pela experiência Quando você religiosa fala escolher o que plantou, você quer dizer karma? não seria, porque o karma não seria o karma, porque o karma já seria um contexto de construção que você não tem direito de, teoricamente, de mudança. Mas o que assino, né? Por isso que eu acredito pouco, né, na questão do destino. Né? O destino, ele é construído e ele é interferente. Agora, ele é interferente através de suas crenças. O que é que você acredita? Né? Quais são as suas crenças norteadoras que faz com que, né, o seu destino ele aconteça? Né? A pessoa não nasce pobre, né, e deve morrer pobre. Ou nasce rica e deve morrer rica. Tem N possibilidades que você pode, de certa forma, estar contribuindo para mudar isso aí. Pode falar. Acho que esse negócio de o que você planta, você colhe, acho que é tipo uma questão de ação e reação. Tipo, tudo que você faz vai ter uma reação, se seja boa ou ruim. Exatamente. E aí, nessa ação e reação, seria importante, isso aí é física, né? Isso aí é física. E aí eu tenho que levar isso em consideração e não culpar Deus, né, pela vida que eu tenho. Né? Se eu não me dou bem na vida, e aí eu vou culpar Deus. Não, é ação e reação. Né? Até mesmo um medicamento, quando você toma. Se você está tomando aquele remédio e você não acredita que aquele remédio vai ter uma eficácia no problema que você está sentindo, isso pode não servir. Não vai fazer efeito. Então depende muito de você. Né? Então, deixando você. Karma, sei lá, eu acredito um pouco que talvez seja real. Porque eu já vi umas ocasiões que, tipo, muito inusitado e que se não fosse karma, era muito ironia da vida. Tipo, a pessoa fazia uma coisa ruim e lá no futuro, a mesma coisa que a pessoa fez com outra pessoa acontece com ela mesma. Tipo, ela acaba recebendo do próprio veneno. Isso acontece mesmo.
Ok. Vamos lá. Desenvolver ainda... Acontece, claro. Às vezes, né? Estou igual o Drauzio Varela, né? Às vezes, sim. Às vezes é verdade, às vezes não. Deixando-nos envolver... Isso. Deixando-nos envolver ainda mais pela beleza do poema e recorrendo a algumas ferramentas filosóficas para compreender, podemos observar que o tema central é o quê? É o horizonte. Apesar de Deus aparecer já no título e também em quatro linhas do poema, o tema central é o horizonte. É porque o mesmo Deus é apresentado como um ser que aparece no horizonte. Então, gente, eu digo assim, eu posso dizer assim, qual o nosso horizonte? Né? Qual o nosso horizonte? Né? Qual os meus exemplos de fé que eu tenho? Qual a minha meta na vida, além do contexto profissional, além do contexto financeiro, pessoal? Qual as minhas experiências religiosas que me fazem buscar Deus, que me fazem encontrar com Deus? Eu preciso disso. Eu preciso. Se não é Deus... O horizonte varia de pessoa para pessoa, porque às vezes aquilo que, sei lá, completa alguém, que faz alguém feliz e tal, que é uma meta de vida, pode não ser a mesma meta de vida, os mesmos objetivos de outra pessoa. Tipo, acredito que talvez cada um crie o seu próprio horizonte. Sei lá. Exatamente. Mas eu preciso, independentemente de fé em Deus ou não, eu preciso, né? Eu preciso de um horizonte. Eu preciso acordar de manhã e acreditar que, além das minhas tarefas diárias, eu tenho algo a mais, sabe? Mesmo dentro das... Você quer dizer um objetivo? Oi, Lucas. A palavra horizonte, ela poderia ser substituída por verdade, né? Porque se for parar para pensar, quando o cara assim, vive por uma verdade, dá um significado maior para a vida dele, né? Eu acho, vamos trocar horizonte aí, Lucas. Vamos trocar horizonte por alvo, né? Eu acho que é um alvo, sabe? É algo que você está querendo chegar lá. Embora que não seja que você um dia... O se encaixa melhor, porque, tipo, se a pessoa acordar todos os dias de manhã e ela não saber por que ela está viva, ou não ter um objetivo, não ter expectativa de vida, a vida dessa pessoa vai ser infeliz. Eu falo por experiência própria. Tipo, não ter um objetivo, não saber por que está aqui, é simplesmente terrível. Porque a pessoa fica sentindo, tá, tô aqui, vou existir aqui e esperar alguma coisa acontecer e ver o que dá. É porque o ser humano é movido a metas, né? Se a gente não tiver uma meta, por exemplo, então, é assim, escola. Mesmo que a gente não goste, a gente tá na escola porque a gente quer alguma coisa no futuro. Por obrigação, entendeu? Uma meta, depende disso. Então, aí eu vou passar a palavra para Gabriel. É assim, eu tenho que, de todas as formas, buscar essa meta. Qual é a minha meta? Se eu não sou uma pessoa crente, né? Se eu não sou crente, porque se eu não acreditar em Deus, independente da minha fé religiosa, mas se eu não for crente em Deus, eu tenho que acreditar em alguma coisa. Para eu fazer, se não o horizonte, fazer outra coisa, né? Ter uma outra meta na vida. Ter mais ferramentas de que eu possa me satisfazer. E aí, porque a falha existencial, né? Que não seria nem falha, mas é o anseio da existência que acontece com muitas pessoas, justamente por quê? Porque não conseguem... Adler, seu microfone está atrapalhando. Não conseguem ter um horizonte, não conseguem ter um alvo. Então, a minha vida sem alvo, sem horizonte, ela vai cada vez ficando monótona. Pronto, eu encontrei a frase, que é a crise existencial, que é justamente a falta de experiências
na vida, até experiências religiosas, podemos dizer. Pronto, Gabriel fala, depois de Gabriel. Gabriel, pode falar. Oi, Reginaldo, eu acho que a coisa que as pessoas mais procuram, assim, na vida é tipo uma libertação para um tipo de sentido, assim, na vida, sabe? Como se fosse libertar, assim, de alguma coisa, de um peso da existência, alguma coisa assim, ó, Reginaldo. Concordo. E essa liberdade, né, essa busca de liberdade, ela nos aprisiona. Por quê? Principalmente a vida. A vida é limitante. Então, em algum momento da minha vida, eu tenho certeza que eu não vou ter mais direito a ela. Então, eu vou morrer. Então, isso aí, de certa forma, nos causa uma crise existencial. Né? E o que é que eu estou aqui? É só para isso? Certo? Aí, o fato de você buscar as experiências religiosas é para analisar e dizer, não, realmente essa resposta aqui, essa questão essa religião aqui, ela me oferece uma resposta mais positiva com relação ao meu modo de viver. E tem pessoas que você vê no semblante dela, por segmentos religiosos, que elas são pessoas extremamente felizes. Né? Gabi, pode falar, Gabi. Essa questão de fé, né, de acreditar em Deus ou acreditar na evolução, é uma questão de fé. A fé, essa palavra fé, remete à ideia de acreditar. E não é só em Deus, ela também é acreditar na evolução. Por exemplo, se você acredita, né, que houve realmente essa explosão no universo e você veio de uma evolução, então você tem de ter fé naquilo que você acredita, né? E isso para as pessoas que, como eu já falei, acreditam na evolução, é um objetivo, né? Elas têm esse objetivo na vida. Aí, daqui a pouco... Não, exatamente isso. Eu posso falar isso pelo fato de que eu acabo sendo uma das pessoas que se encaixa no quesito de não ter religião e acreditar mais especificamente nessa questão, a gente ter vindo de um bagulho que explodiu, que eu não, tá. Só que, tipo, eu não diria que não faz objetivo, é só uma coisa que a gente acredita, tipo, nem acrescenta nem diminui nada na nossa vida, é só uma crença, tipo, não aumenta nem diminui. Eu queria que alguém continuasse aí a leitura, se centrando aí para o poeta. Aí eu vou só... Posso fazer um comentário antes? Tipo, a respeito dessas coisas que o pessoal estava falando também? Tipo, meio que... Ai, calma, esqueci o que eu ia falar. Calma que quando eu lembrar eu falo. Vamos lá. Então, vamos lá. A questão da crença em Deus, eu digo assim, eu como crente... Calma aí, Ada, calma aí. Eu como crente, eu digo assim, Deus é tão como é que eu posso dizer, tão completo, que a partir do momento que eu acredito nele, eu também vejo ele na evolução. Entendeu? Eu não consigo tirar Deus do evolucionismo. Eu não consigo, porque aquela minha visão de Deus, ela é tão perfeita que ela está presente em tudo, até no evolucionismo, entendeu? Então, Deus, ele não vai excluir o evolucionismo, mas ele vai estar junto. Então, eu não consigo me distanciar dessa verdade. Aí a Adila fala e alguém já continua aí lendo, por favor, para mim. Pode falar, Adila. Sim, tipo, o que eu ia falar era mais a respeito daquela questão de objetivo. Às vezes, tipo, eu penso que a coisa que as pessoas, de um modo geral, mais procuram na vida é ser feliz. Porque, querendo ou não, meio que, sei lá, ninguém deseja ser triste ou viver uma vida solitária. As pessoas querem encontrar alguma coisa que deixem elas completas, satisfeitas e felizes. Tipo, e quando eu acho que, tipo, vejo uma pessoa que não sabe bem o que fazer da vida, porque ela tá existindo e tipo, tá meio perdida, às vezes, tipo, eu acho que um conselho que eu daria era para a pessoa procurar aquela coisa e fazer ela se sentir bem, porque na minha vida talvez, quer dizer, na minha opinião, talvez o objetivo das pessoas aqui
seja encontrar ou procurar aquilo que faz elas se sentirem bem, felizes e seguras consigo mesmas, tipo, ter experiências ou fazer aquilo que vai fazer ela se sentir completa, eu acho. Beleza. Alguém continua, por favor, a leitura? Posso ler, Regis? Pode, por favor. Para o poeta, o desejo move tudo e leva tudo a buscar um horizonte. O ancião deseja Deus, assim como a ovelha deseja a erva fresca, e assim como os jovens desejam mais do que a riqueza. Alguém poderia discordar do poeta, dizendo que nem todos os anciãos creem em Deus. Assim como a ovelha nem sempre busca a erva fresca. Ela pode buscar também água e repouso. E como nem todo jovem consegue olhar além, para além da riqueza. Precisamos saber, porém, que o poeta não tem a obrigação de escrever um texto correto do ponto de vista sociológico, biológico, histórico e etc. Ele não escreve uma análise científica. Em vez disso, tem a liberdade de declarar que Deus é o objeto do desejo do ancião, porque sem nos basearmos em nenhuma vida religiosa específica, budista, cristã, espírita, judia, muçulmana e etc., mas considerando que o nome Deus representa um horizonte misterioso que talvez contenha respostas para as perguntas mais importantes sobre o sentido da vida, então o ancião, no alto de sua vida, certamente tem o desejo de saber qual horizonte encontrará depois da morte. Esse depois é um mistério radical. Pode ser que não haja mais nada depois da vida terrestre. Pode ser que haja algum horizonte novo. Em todo caso, é como o horizonte misterioso que o poeta apresenta o conteúdo contido por trás da palavra Deus. Continua? Os jovens... Outra pessoa, continua, por favor. Os jovens também querem saber o que está por trás do horizonte que se apresenta a eles. Não se contentam em olhar passivamente. A força de sua juventude e a abertura infinita que os caracteriza levá-los a perguntar pelos motivos de o horizonte ou as possibilidades de realização terem a forma que têm. De acordo com o poeta, os jovens desejam Deus, pois aquilo que está por trás do horizonte é sempre algo misterioso. Numa palavra, o mistério envolve a realidade humana. Por mais que explicações científicas, filosóficas, artísticas e mesmo religiosas iluminem a existência, sempre permanecemos sob a sombra misteriosa da dúvida e da possibilidade de que o horizonte seja diferente daquilo que imaginam nossas explicações. Ao mesmo tempo, segundo o poema, tal horizonte nos atrai, assim como o alimento atrai a ovelha. Com a percepção do caráter misterioso da existência, foi algo despertado no poeta pela experiência religiosa, ele o denomina Deus. É sob esse aspecto que ele desperta o interesse filosófico e permite ser tomado como introdução à reflexão sobre a experiência religiosa de Deus. Pronto. O homem, ao longo da vida presente na Terra, né, que a gente chama de perene na Terra, né, porque é limitante esse espaço, né, esse tempo, a gente buscou resposta na ciência, na filosofia, na arte, e mesmo na religião, né, que alimenta nossos anseios, né, mas eu busquei muito, né, o homem, eu estou falando o homem, né, o homem buscou muito conhecer lá fora. O homem está buscando se conhecer lá fora. E aí eu escrevi alguma coisa sobre isso. O que o homem está buscando em si, né? Está tendo experiência de mundo, daquilo que está além do ser físico em si. Mas ele tem se conhecido? Ele tem se olhado no espelho e se conhecido? Se dado o devido valor, eu cobro que o outro me valorize. Eu cobro. E talvez eu valorize o outro. Eu valorizo o outro, respeito o outro. Eu exijo que o outro me respeite e me valorize.
pelas minhas ações, que eu julgo, vamos lá, perfeita. Mas eu me valorizo, eu me respeito. Quando eu perco a linhagem, né, sem horizonte, sem me conhecer, tentando buscar tanta coisa besta lá fora, né? É porque eu não estou com o livro aqui, eu não posso pegar agora, mas eu vou ficar devendo a vocês, né? Essa questão de, nossa, estou dormindo meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, porque eu estou grudado no horizonte. Que horizonte é esse? Um celular. Respondendo besteira dos amigos do WhatsApp, que talvez não são nem meus amigos de verdade, e que talvez os meus amigos de verdade eu não dou atenção. Não tenho experiência de fé. Minha vida vai cada vez se transformando em monotonia. Né? Pode falar, Adla. Calma, quem? Pode falar. Falar? Tá com a mão levantada? Rita, pode falar, Rita. Eu falei, acho que levantou a mão. Reginaldo, o chat desativado é ruim, porque tem muita gente que só gosta de falar por lá. E até mesmo, às vezes, a pessoa quer dizer alguma coisa, só que tem alguém falando e você fica sem querer interromper aquela pessoa. Eu acabei de ligar agora. Agora, por favor, só coloque lá no chat alguma coisa que realmente tenha fundamento. Adla concluiu, né? Certo. Adla, mais alguém? Rita, quer falar mais alguma coisa? Alguém mais? Então, vamos continuar. Aí a gente começa a tratar aí, ó, de Paul Glandel, né? Que ele vai viver ali até o ano de 1955, né? Com efeito, conforme a explicação dele próprio, sua vida mudou. Com experiência religiosa, depois de ter estudado filosofia, política e direito, e de ser banhado no ceticismo materialista. Ele foi tocado pelo mistério. Que é o mistério? Deus. Deus não é explicação. Deus não é explicação. Deus não é 2 mais 2 é 4. Deus é mistério. É por isso que a presença de Deus... Tá ligado o chat, viu, gente? Se quiser colocar alguma coisa lá. Deus é mistério. Então, por isso que o valor de Deus para mim é uma coisa e para outra pessoa é totalmente diferente. Por que é diferente? Porque essa forma misteriosa de Deus, né? Essa forma misteriosa de Deus, ela é particular. Então, eu vou buscar Deus, eu vou buscar que Deus me complete. Mas eu não busco me completar. Eu quero em Deus. Eu quero em Deus que Ele me dê o que comer, o que vestir, o que viver feliz. Mas eu não trabalho para isso, eu não busco. Então, eu culpo Deus de tudo. Tem até um livro que eu aconselho. De fazer a própria parte primeiro, né? Não é você se jogar no monte e dizer assim, não, mas Deus me guarda. Primeiro faz a sua parte, Deus faz a dele. Se assemelha às pessoas da pandemia, falando, eu não vou usar máscara não, porque Deus me protege, Deus é minha máscara. Isso é tentar, Deus me protege sim. Mas se você não faz a sua parte, é como eu disse, se jogar de um monte e dizer assim, não, mas Deus vai me livrar. Faz sua parte primeiro. Eu também acho. É como colocar Deus na A religião para não usar máscara no meio da pandemia é fogo. Porque assim... Sem contar que Deus te dá escolhas. Se você faz algo que auto te prejudica, é uma escolha sua. Verdade. Querendo ou não, tipo, tem gente que usa a religião como desculpa para poder aglomerar, para poder sair, sem usar máscara, não sei o que lá. E a pessoa fala, tipo, Deus vai me proteger, não sei o que lá, não vou ficar doente porque Deus vai me proteger. A pessoa vai ficar doente e acaba morrendo. Aí a culpa é de quem? De Deus ou da pessoa que foi responsável? Professor, não está saindo o som. Gislaine só faz achar graça, essa Gislaine.
Reginaldo caiu, foi? Voltou? Então, Agora tá escutando. Pronto. O Benedito falou assim, eu não sou ateu, mas uma coisa que faz muito sentido não é a religião, que são criadas. Não, para ter uma hora tipo... da humanidade. Assim, sim. Porque eu não estou conseguindo ler o chat direito aqui. É tipo assim, porque tipo, eu acredito um pouquinho que as religiões são criadas para ter uma ordem, sabe? Tipo, na Bíblia diz não matarás, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, muita gente só segue muitas coisas assim de questão de ética mesmo, por causa da religião e tal. É só isso mesmo. Verdade. Já que fazendo essa coisa que a Benedita falou, eu acredito que a religião foi criada somente para as pessoas terem a quem culpar pelas coisas boas e ruins. Tipo, coisa ruim foi Satanás que fez, coisa boa é Deus. É isso. Verdade. Reginaldo, intervalo. Gabriel, depois Aleph, para encerrar a aula. É que eu tava vendo uma série que tem uma parte que conta um episódio de um... É que cada episódio conta uma história. Nesse episódio que eu tô falando, tem uma certa religião que é criada, mas com um conceito de religião, tipo, para libertar a pessoa e tudo mais, mas por trás realmente, às vezes, tem o conceito das regras para a sociedade, e também lucrar também com a sociedade que acredita nessa religião. Aí tem uma frase que eu achei muito interessante que ele fala assim, o homem fala que Deus criou eles, mas no final das contas, o que parece que é o homem que criou Deus. Nietzsche fala isso, né? Que Deus foi uma criação do homem. O homem não tinha uma explicação tão verdadeira, tão científica sobre tudo e criou Deus. Né? Mas a fala muito crítica de Nietzsche. Lucas aí conclui a fala, a gente já encerra a aula. É que nem um livro, né? Você já leu aquele livro Homo Sapiens? Não, não. É que tem um trecho dele que diz que, assim, que o homem, ele só prosperou por causa dos contos que eles contavam, que, tipo, questão em relação até o inferno mesmo. Que, querendo ou não, muita gente, tipo, fazia as coisas, tipo, com medo do inferno. Que a igreja forçava eles, sabe? Aí, tipo, nesse livro falava exatamente sobre isso, que a sociedade só foi pra frente porque, tipo, inventava história pra galera seguir na reta, entendeu? Tinha, principalmente na mitologia grega, eles inventavam muita história pra, tipo, explicar as coisas. Também ensinar. Pegando Na essa mitologia fala grega, eles inventavam um Deus Olha a hora, se não fosse essas regras, né, criadas pelas religiões, as pessoas faziam as coisas de todo jeito, né, sem respeito e tudo. Então, o medo muitas vezes não leva à crença. Pessoal, pode colocar o nome e sobrenome no chat e pode sair, viu? Como é que bota se o chat tá... Ah, valeu. Tchau. Regis, eu amo tuas aulas de filosofia. Muito boas. Obrigado. Eu também acho. Valeu. O minha era até 12 horas, vocês aulas. Tchau, Reginaldo. Vamos fazer uma roda de conversa. Fora da aula um dia. Nossa, ia ser interessante, ia ser legal. Só para quem quiser mesmo. O chat não está disponível. Oi, Matheus.